Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. O sol da tarde banhava o vasto estacionamento de um movimentado supermercado em Atlanta, Geórgia. Raios dourados refletiam nas carrocerias dos carros, lançando cacos brilhantes que dançavam pelo asfalto quente. O som dos carrinhos de compras ecoava pelo ar, intercalado com o murmúrio dos clientes trocando gentileza sobre os últimos itens em promoção, motores rugindo ao fundo e as gargalhadas das crianças brincando perto das fileiras de veículos. A atmosfera, embora agitada, parecia familiar, uma mistura de rotina e vida cotidiana. Em meio à agitação, uma mulher se destacou por sua postura ereta e elegância discreta. Raquel Carter, uma mulher negra de 42 anos, caminhava com graça natural, empurrando calmamente seu carrinho de compras carregado de compras em direção à sua SUV preta estacionada a poucos metros de distância. Cada movimento que ela fazia parecia medido, imbuído da precisão de alguém acostumado a manter a compostura nas situações mais tensas. Raquel usava uma camisa branca simples e impecável, impecavelmente passada, que contrastava com sua calça jeans azul marinho perfeitamente ajustada. Nos pés, um par de tênis brancos demonstrava uma mistura de conforto e praticidade. Seus óculos de sol, com armações finas e elegantes, escondiam parcialmente um olhar observador, sempre atento ao que acontecia ao redor. Seus cabelos, cuidadosamente penteados, emolduravam um rosto sereno, mas cujos traços refletiam uma determinação inabalável. Havia algo cativante em seu andar, uma calma confiante que chamava a atenção sem que ela precisasse fazer o menor esforço. No entanto, por trás dessa aparente tranquilidade, havia uma disciplina arraigada e uma vida marcada por serviço e sacrifício. Raquel não era uma mulher comum. Coronel sênior aposentada do Exército dos Estados Unidos, ela serviu ao seu país com uma distinção que inspirava respeito e admiração. Mais de 25 anos de serviço ativo forjaram seu caráter, deixando para trás um rigor, uma retidão e um senso de honra que a guiam até hoje. As medalhas que ela conquistou, agora guardadas em uma caixa de madeira em casa, contavam histórias de batalhas travadas, desafios superados e vidas salvas, muitas vezes à custa de seu próprio conforto ou segurança. Desde que deixou o exército, Raquel se esforçava para levar uma vida mais tranquila. Trocou os uniformes impecavelmente passados e as botas de combate por roupas mais casuais, mas nunca abandonou os princípios que moldaram sua carreira. Suas manhãs eram pontuadas por treinos rigorosos, legado de anos de treinamento físico intensivo, e seus dias, embora simples, eram planejados com precisão metódica. Cada tarefa, doméstica ou social, era realizada com a mesma atenção aos detalhes que lhe permitirá ascender na hierarquia do exército. Enquanto metodicamente guardava as compras no porta-malas do carro, Raquel sentiu uma presença incomum. Um leve arrepio percorreu sua espinha. Ela se endireitou ligeiramente, seus instintos aguçados por anos de serviço militar alertando-a para uma situação anormal. Um homem se aproximava. Ele usava o uniforme característico da polícia local, seu distintivo brilhando aos últimos raios de sol. Raquel estudou brevemente seu rosto, uma mistura de dureza e cautela marcada por um maxilar tenso e um olhar penetrante. O homem, que ela imediatamente reconheceu como o policial Brian Cooper, não era um estranho à comunidade. Seu nome surgia com frequência em conversas, sempre acompanhado de sussurros críticos. Cooper, com pouco mais de 30 anos, havia conquistado a reputação de seu comportamento autoritário, intervenções autoritárias e decisões frequentemente contestadas. Ele era conhecido por sua abordagem agressiva, muitas vezes percebida como excessiva pelos cidadãos e até mesmo por alguns de seus colegas. Ele parou perto do SUV preto, cruzando os braços numa postura que parecia afirmar sua autoridade. Seus olhos semicerrados iam de Raquel para o veículo, analisando cada detalhe com uma intensidade quase desconfortável. "Senhora, este carro é seu?" ele perguntou, com a voz firme e carregada de suspeita palpável. Raquel, sempre calma, fechou o porta-malas do SUV com precisão silenciosa antes de se virar lentamente para ele. Ainda de óculos escuros, encarou o policial por um instante, avaliando rapidamente a situação. Ela havia aprendido a reconhecer os sinais de um confronto iminente, e Brian Cooper os demonstrava claramente. Postura tensa, olhar desconfiado, voz autoritária. "Sim, policial." "Algum problema?" ela respondeu, com um tom calmo e quase profissional.
Brian franziu a testa, voltando o olhar para o veículo. Deu mais alguns passos para se aproximar, até que a distância entre eles se tornou quase intrusiva. Recebemos relatos de um veículo semelhante sendo usado em um assalto, disse ele, com as palavras carregadas de implicação. Preciso ver seus documentos e alguma identificação. Um silêncio tenso se instalou, amplificado pelos sons distantes do estacionamento. Raquel o encarou por um instante, ponderando cuidadosamente suas próximas ações. Ela sabia o que estava acontecendo. Esse tipo de situação não era novidade para ela, nem para muitos outros em sua comunidade. Ela podia sentir, pela maneira como ele fazia perguntas, que aquela conversa era mais do que rotineira. Havia um julgamento implícito, um preconceito que ressoava na voz do policial. Raquel suspirou suavemente, mas manteve as emoções sob controle. Ela não era uma mulher que se deixasse intimidar facilmente. Sua experiência militar a ensinara a manter a compostura mesmo nos momentos mais críticos. Claro, policial, respondeu ela calmamente. Estão na minha bolsa. Se não se importar, eu levo. Ela fez um movimento lento em direção à bolsa, que estava no banco de trás do carro, mas assim que levantou a mão, a atmosfera mudou abruptamente. Brian, visivelmente tenso, instintivamente colocou a mão na arma, o polegar pronto para soltar a trava de segurança. Seu olhar escureceu e sua postura se enrijeceu ainda mais, como se estivesse se preparando para um confronto. Calma, senhora. Nada de movimentos bruscos, disse ele com uma voz seca e autoritária. O tom ríspido do policial perfurou a atmosfera movimentada do estacionamento, atraindo a atenção dos transeuntes. Várias pessoas diminuíram o passo, intrigadas com o que parecia ser uma briga. Uma mulher segurando o celular hesitou, mas discretamente começou a filmar a cena. Murmúrios se espalharam entre os espectadores. Alguns trocaram olhares preocupados, enquanto outros observavam com curiosidade, imaginando o que aconteceria em seguida. Raquel, ciente dos olhares que se dirigiam a ela, manteve sua lendária calma. Movia-se com lentidão calculada, abrindo cuidadosamente a bolsa. Tirou a carteira e, sem dizer uma palavra, entregou seus documentos ao policial. Sua mão era firme, seus gestos comedidos, evidência de sua experiência em apaziguar situações tensas. No entanto, por trás dos óculos, sua mente estava a mil. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de situação, mas a cada vez, a humilhação pesava um pouco mais. Brian agarrou os documentos abruptamente, seu olhar passando de um pedaço para o outro. Ele franziu a testa, mas sua atitude não mudou. Parecia estar procurando por algo, uma brecha, uma razão para justificar seu comportamento. Finalmente, ele levantou a cabeça, com os lábios franzidos. Esses documentos não provam nada, disse ele rispidamente. Vou ter que revistar seu veículo. Raquel, que até então se mantivera exemplarmente calma, ergueu ligeiramente a cabeça. Por trás dos óculos, seu olhar tornou-se mais penetrante, quase afiado. Ela se endireitou, sua postura assumindo uma postura que lembrava sua antiga patente militar. Cada movimento era imbuído de autoridade, sem ceder à agressividade. Oficial, ela disse com uma voz firme, mas calma, tenho certeza de que o senhor não tem um mandado para conduzir esta busca. O estacionamento pareceu parar naquele momento. Os transeuntes prenderam a respiração, observando a conversa se desenrolar. A mulher que filmava deu um zoom no rosto do policial, enquanto um homem idoso balançava a cabeça em desaprovação. Brian deu um sorriso irônico, um sorriso que parecia refletir uma mistura de desafio e desprezo. Ele se endireitou ligeiramente, cruzando os braços com falsa confiança. Um mandado. Não preciso de um quando vejo algo suspeito. Raquel inclinou a cabeça, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Não era um sorriso de divertimento, mas sim um sorriso que continha toda a força silenciosa de uma mulher que conhecia seus direitos e não tinha intenção de se deixar intimidar. Ela já vira homens como Brian Cooper ao longo de sua carreira. Homens que confundiam autoridade com abuso de poder. Homens que prosperavam na dominação em vez da justiça. Algo suspeito, repetiu ela suavemente, com as palavras cuidadosamente medidas. Policial, lembro que estou cooperando plenamente com o senhor. Mas, a menos que tenha provas concretas ou um mandado, não posso autorizá-lo a revistar meu veículo. A voz de Raquel era firme,
mas carregava uma clareza que inspirava respeito, um tom que ela havia aprimorado durante seus anos como coronel. Ela nunca levantava a voz porque não precisava. Suas palavras, por si só, bastavam. A tensão aumentou, palpável no ar eletrizante. Uma multidão de curiosos se formou gradualmente, atraídos pelas vozes alteradas e pela postura impassível dos dois protagonistas. Alguns sacaram seus celulares, registrando cada momento como se fosse uma cena de filme. Os murmúrios se intensificaram, um murmúrio coletivo emergindo dessa pequena multidão. Raquel, ciente de que cada gesto, cada palavra dita seria examinada, decidiu não ceder. Ela fixou o olhar no policial, sua voz permanecendo calma, mas firme. Policial, repito, este carro é meu e não há motivo legítimo para esta prisão. Sugiro que reconsidere suas ações. Brian, visivelmente irritado com o tom calmo, mas assertivo, de Raquel, sentiu uma descarga de adrenalina. Suas mãos se apertaram. Com um movimento brusco, ele sacou a arma do coldre e apontou-a diretamente para ela. O gesto, tão repentino quanto ameaçador, provocou um suspiro coletivo nos espectadores. Não discuta comigo, senhora. Mantenha as mãos onde eu possa vê-las. Ele trovejou, sua voz revelando uma frustração mal contida. Um silêncio pesado caiu como um manto de chumbo sobre o estacionamento. Todos os olhares estavam fixos neles, atordoados. Raquel, imóvel como uma estátua, parecia inabalável. Sua expressão mal se alterou, mas um brilho de fria determinação cruzou seus olhos. Policial, apontar uma arma para um cidadão desarmado é abuso de poder. Espero que o senhor entenda as consequências dos seus atos, disse ela, com a voz fria e controlada. Brian, perturbado, tentou mascarar sua confusão com uma risada nervosa, mas soou vazia, quase absurda diante da gravidade da situação. As consequências. A única consequência aqui é que você obedecerá às minhas ordens, disparou ele, apertando a arma com mais força. A multidão horrorizada começou a murmurar mais alto. Uma mulher, com o rosto pálido, agarrou a manga do marido. Alguém deveria chamar a polícia. Mais policiais. Isso não está certo, ela sussurrou, com a voz trêmula. Apesar da arma apontada para ela, Raquel não se mexeu. Aproveitou a breve pausa para levantar lentamente as mãos, o sinal universal de rendição. Mesmo assim, seu olhar permaneceu fixo, inabalável. Se você acha que eu infringi a lei, então me prenda, policial. Mas saiba que esta situação não vai terminar como você imagina, ela alertou, cada palavra batendo como um martelo na bigorna. Brian, surpreso com a resposta, sentiu as mãos tremerem levemente, sua autoridade vacilando sob o peso dos olhares que o cercavam. Ele apertou a arma com mais força, como se quisesse segurá-la, mas sua confiança parecia estar se desintegrando. Foi então que um ruído distinto foi ouvido, quebrando o silêncio tenso, o de um motor discreto. Um carro preto com vidros escuros entrou lentamente no estacionamento. O veículo parou a poucos metros do local, atraindo a atenção de todos. A porta se abriu com lentidão calculada e dois homens saíram. Seus ternos impecáveis e andar confiante inspiravam respeito, se não uma certa intimidação. Um deles se aproximou, abrindo delicadamente o paletó com a mão, revelando um distintivo dourado brilhando ao pôr do sol. Sua voz, clara e autoritária, ecoou pelo estacionamento. Policial Cooper. Abaixe a arma imediatamente. Brian se virou abruptamente, seu rosto congelado em uma expressão de surpresa misturada com descrença. Quem é você? Ele gaguejou, como se estivesse surpreso. O homem com o distintivo não piscou. Deu um passo à frente, com um olhar penetrante. Agente especial Douglas Turner, FBI. Ele respondeu com uma gravidade gélida. Douglas avançou calmamente, seus passos medidos exalando uma autoridade inegável. Seu olhar, cheio de firmeza e desaprovação, perfurou Brian, que pareceu encolher sob o uniforme. Esta mulher, disse ele em voz grave, é Raquel Carter, coronel sênior aposentada do Exército dos Estados Unidos. Ela serviu este país com honra, e o que você está fazendo aqui é simplesmente inaceitável. Uma onda de choque pareceu percorrer a multidão, que redobrou os murmúrios. Alguns espectadores abaixaram os celulares, como se quisessem ouvir melhor, enquanto outros continuaram a registrar cada segundo. Brian engoliu em seco,
seu rosto passando do vermelho ao pálido de vergonha. Hesitante, ele finalmente abaixou a arma lentamente, com as mãos tremendo ligeiramente. Ela parecia desconfiada. Ele murmurou numa tentativa desajeitada de justificativa, com a voz quase inaudível. Douglas estreitou os olhos, seu olhar gelado perfurando a máscara de autoridade de Brian. Sua única suspeita aqui foi baseada em preconceito, disse ele friamente. E saiba disso, policial Cooper. Agora você está em uma situação muito ruim. Como se quisesse enfatizar suas palavras, uma sirene fraca soou ao longe. Uma viatura com a inscrição Assuntos Internos entrou no estacionamento, atraindo a atenção de todos. 2 policiais saíram, suas posturas profissionais sinalizando a seriedade de sua missão. Um deles caminhou em direção a Brian, segurando uma pasta debaixo do braço. Policial Cooper, anunciou ele com uma voz formal, mas firme. O senhor está suspenso do serviço enquanto a investigação estiver em andamento. Por favor, entregue sua arma e distintivo imediatamente. Um tremor percorreu a multidão, seguido por alguns aplausos silenciosos. Brian, paralisado, cerrou os dentes, o maxilar cerrado sob a humilhação pública. Hesitando por uma fração de segundo, finalmente obedeceu, soltando lentamente o distintivo e estendendo a arma com firmeza. Os olhares silenciosos e desaprovadores da multidão pesavam sobre ele como um fardo insuportável. Raquel, que permanecerá imóvel até então, ajustou calmamente os óculos de sol, um gesto que pareceu sinalizar o fim daquela afronta. Antes de se virar, ela encarou Brian uma última vez. Espero que você aprenda uma lição com isso, policial, disse ela, com a voz calma, mas cheia de gravidade. Não é a arma que conquista o respeito, mas o caráter. Brian desviou o olhar, incapaz de encará-la, enquanto os agentes de corregedoria o escoltavam para fora do estacionamento, com os ombros caídos sob o peso da humilhação. Douglas então se virou para Raquel, com uma mistura de admiração e arrependimento nos olhos. Coronel Carter, peço desculpas em nome de todas as agências policiais por este incidente. Raquel assentiu em reconhecimento, mas seu olhar permaneceu nublado por uma profunda tristeza. Obrigado, agente Turner. Mas o que aconteceu hoje não é um incidente isolado. É uma realidade que muitos enfrentam todos os dias. Não é a primeira vez, e temo que não seja a última. Douglas suspirou pesadamente, seus ombros cedendo levemente como se estivessem sob o peso desta verdade. A senhora tem razão. E é justamente por isso que esses abusos devem ser expostos e combatidos. Raquel, ereta e digna, olhou para ele, com uma mistura de resiliência e determinação brilhando em seus olhos. Então vamos fazer isso, ela respondeu suavemente, mas com firmeza. Um silêncio respeitoso pairou entre eles antes que Raquel se virasse e se afastasse, com passos confiantes e orgulhosos. A multidão se abriu quando ela passou, alguns curvando a cabeça, outros lhe lançando um pequeno sorriso de encorajamento. Douglas observou-a se afastar, já pensando no que poderia fazer para transformar aquele acontecimento em um passo rumo à mudança. O sol, baixo no horizonte, iluminava a cena com uma luz dourada, talvez simbolizando um vislumbre de esperança na escuridão da injustiça.